Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tudo certo aí para a nossa aula de geografia? Pega o teu caderno, pega o teu livro, tá? O caderno 2, no capítulo 1. Esse capítulo nós vamos dividir em duas aulas, tá? Hoje nós vamos trabalhar climas, né, do Brasil e as formações vegetais, tá? E aí o que é que nós vamos ver nessa aula, na parte 1? A importância da dinâmica climática brasileira e tipos climáticos do Brasil. Vamos lá. A importância dessa dinâmica climática. O clima ele compõe um dos fatores mais importantes da natureza, pois exerce grande influência na modelagem do relevo. Então você percebe aí que o clima ele está relacionado diretamente às formas de relevo. No regime de rios, na formação de diferentes tipos de vegetação e na existência das variadas formas de vida na Terra. Então, um dos pontos principais aí é o clima, é um dos principais fatores mais importantes aí da natureza. Conhecer esses aspectos climáticos, as características, né, e meteorológicas de determinada região permite adaptarmos a organização do nosso cotidiano, como fazer o uso de acessórios, a questão da plantação, né? Dependendo da época, eles já vão fazer, quem trabalha com atividade agrícola, já vão fazer o plantio, né? De acordo com a estação do ano ali daquela região. Então, por isso que é tão importante entender essa dinâmica climática. Vamos lá, circulação de massas de ar. Para você entender, massas de ar são para você entender conjunto, tá? Então, ali você tem um agrupamento de ventos, que aí ele tem essa mobilidade, ele circula. Tempo atmosférico, ele vai mudar de acordo com as condições da atmosfera naquele momento. Então é quando você vê, por exemplo, na previsão do tempo, aí vai chover hoje e não chove, é porque o tempo, gente, ele muda constantemente. Então por isso que é errado dizer, o clima hoje está chuvoso. Na verdade, o que está chuvoso é o tempo. Tá? Então o tempo atmosférico ele muda rapidamente, porque eles dependem, por exemplo, da massa de ar. Massas de ar são grandes porções de ar que apresentam características aproximadamente uniformes, provenientes de regiões onde se originam. Então ela vai ter características, a massa de ar, de acordo de onde ela foi originada. Elas podem ser quentes ou frias, secas ou úmidas, de alta ou baixa pressão. No Brasil, ocorre a ação de 5, 4 quentes e 1 fria. São os mais importantes fatores do clima. Tá? E sua atuação varia de acordo com a época do ano. Então você tem aí no seu livro, você tem essa imagem que mostra a circulação. Perceba que o início aqui, essas siglas mostram o nome, tá? Dessas massas de ar. E onde, aí no mapa está mostrando de onde ela se origina e para onde ela vai. Por exemplo, MEA significa o quê? Massa equatorial atlântica. MEA, ó. Massa equatorial, ela está próximo do Equador e ela vem do Oceano Atlântico. Então, por isso que assim ela é chamada. MEC, massa equatorial continental. Ó, ela vem do próprio continente, tá? Então, ela começa a se espalhar, perceba, ó. Então, essas são massas de ar. Perceba as massas de ar do verão e perceba as massas de ar da onde? Do inverno. De onde ela vem, ó, a diferença entre essa massa equatorial atlântica, de onde ela é originada, ao local, e para onde ela vai. Tá? Então perceba que, de acordo com onde ela é formada, ela vai provocar aspectos diferentes. Então você tem a massa equatorial continental, que tem todo o resumo de cada uma delas. Origina-se na porção oeste da Amazônia e ela vai ser influenciada ali pela proximidade da linha do Equador. Sua grande umidade, então se torna bem úmido, originar uma área ali de rios caudalosos, que ela vai provocar o quê? Chuvas. Então cada massa de ar tem uma característica, tá? Então ela vai provocar aspectos diferentes nessas regiões. Por exemplo, a massa tropical continental, ela vai ter origem na depressão de Chaco, tá? Que é uma área ali do Pantanal.
a área de temperaturas elevadas. Então já tem aí bem quente, baixa umidade, bem seco, o que justifica o fato dela ser quente e seca. E aqui a massa polar atlântica, por exemplo, origina-se no Oceano Atlântico, tá? Em uma zona de alta latitude, caracterizando-se pelo ar frio. Então você tem aqui a circulação de massas de ar. Acompanhe aí no seu livro. O fenômeno dos rios voadores. Primeiro você tem o número 1, onde tem aqui o Oceano Atlântico, tá? A altura da linha do Equador, ou seja, uma região bem quente, onde os ventos tornam-se mais úmidos, tá? Por causa da maior evaporação. Vai para o 2. Na floresta amazônica há a evotranspiração devido à grande quantidade de árvores e o aumento da umidade, que vai se tornar mais úmido, tá? O que é carregada pelos ventos da região. Já aqui chegando no 3, a umidade é carregada pelos ventos até os Andes, né? A cordilheira ali dos Andes, conjunto de montanhas da América do Sul, sendo barrada pela cordilheira, voltando a circular pela floresta. Então ela é barrada devido à cordilheira e aí ela volta para a floresta. Olha o número 4. Essa umidade se precipita parcialmente, tá? Alimentando os rios da bacia amazônica. Então aqui vai provocar o quê? Chuva. No número 5, parte da umidade segue para outras regiões do Brasil, causando chuvas. Aqui, ó, na região ali um pouquinho do centro-oeste e sudeste. E aí o 6, além de chegar às regiões sul e sudeste, essa umidade atinge muitas vezes o Paraguai e a Argentina, que são outros países da América do Sul. Então a influência climática exercida pelo relevo, tá? A configuração, a forma das formas de relevo pode agir como uma parede, o que dificulta a passagem de massas de ar, ou seja, o relevo com grandes altitudes, tá? Pode impedir sua passagem, forçando-as a permanecer em determinadas regiões e provocando as chuvas chamadas orográficas ou de relevo. Então, você tem paredões que impedem que essas massas de ar cheguem e acaba ficando nessa região e vai provocar chuvas. E aí você tem aqui outros fatores que influenciam nessa dinâmica climática. Latitude. O que é latitude, professora? Quanto mais próximo, olha a linha do Equador aqui, ó. Quanto mais próximo dessa linha, tá, mais quente o clima é, porque ele recebe influência direta do Sol. O Brasil ele é bastante influenciado pela sua localização. O Brasil ele está numa região ali intertropical, porque ele é cortado, ó, tanto pela linha do Equador, como também pelo Trópico de Capricórnio. Então ele vai sofrer influência aí dessas zonas, tá? Outros fatores que influenciam no clima, por exemplo, continentalidade, vem de continente, território, né? Terra. Quanto mais distante, por exemplo, do oceano, tá? Menor será a umidade e o índice pluviométrico. Por exemplo, nas áreas de interiores, né? No sertão, ali não tem porções de água, então o índice de chuva ele é bem menor. Tá? Já a maritimidade, ó, vem de mar, vem de oceano. É um fator relacionado que uma região que está mais próximo do oceano, maior será a umidade do ar, não será seco, e maior índice pluviométrico, as regiões aí litorâneas. Correntes marítimas, que são massas de água que se deslocam do oceano e têm características próprias, né? Uma corrente marítima ela pode ser quente ou fria, isso vai influenciar a gente na questão da pesca, por exemplo. E a ação humana. A ação humana, por exemplo, quando você faz desmatamento, queimada, tudo isso acaba influenciando também no clima. E aqui nós temos alguns climas presentes no Brasil. O Brasil, devido à sua extensão territorial, ele possui essa dinâmica climática, ele possui muitos climas, né? E hoje nós vamos ver alguns. Na próxima aula nós vamos ver outros. Por exemplo, o clima tropical, que é um dos principais do Brasil. Ele é encontrado no centro-oeste, partes da região norte, sudeste e nordeste. Qual é a sua característica? Verões quentes e chuvosos e invernos amenos e secos.
tá? Você tem o predomínio da massa tropical equatorial. Então, durante o inverno aí no clima tropical, entra em ação a massa de ar polar atlântica, que é fria, né? Deixando a região com temperatura mais amenas e com períodos de estiagem, no caso seria seca. Clima equatorial apresenta grande umidade e altas temperaturas, ou seja, muito quente, durante o ano todo. As chuvas convectivas são resultantes da evaporação provocada pelas altas temperaturas. Clima litorâneo úmido, típico de regiões litorâneas do Nordeste e Sudeste. Aí no livro de vocês tem essas imagens e tem um mapa, né, com as legendas. Você pode observar os tipos de clima no Brasil inteiro. Tá? Nota-se que nesse clima, o inverno menos chuvoso, menos no Nordeste, e verão mais chuvoso. Então aqui termina essa primeira parte dessa aula. Eu peço que você dê um pause aí nesse vídeo, que aí aqui tem a correção das atividades anteriores que nós vimos, para que você possa corrigir e aprender muito mais. Até a próxima!